Fala pessoal da AgroMinds, estamos de volta aqui para mais um podcast, junto com o Fabrício também faço parte da AgroMinds, da Sete Consultoria Rural, e o Cristiano lá da região de Uberlândia, para a gente falar de feijão, a cultura do feijão que está bem alta aí, né? A gente sabe que o mercado de feijão é muito volátil, nada melhor do que trazer alguém muito especialista nessa área. Seja bem-vindo, Fabrício, seja bem-vindo, Cristiano. Bom Muito dia, obrigado. turma. Tudo bem? Hoje aí recebendo o Cristiano, colega de trabalho e além de colega, amigo, né? De frequentar a casa e de estar junto aí. E para falar aí desse entrave que a gente tem, que é o mercado de feijão, né? Eu, né, na minha parte, gosto de cultivar o feijão, mas detesto essa parte de comercialização de venda, que é um negócio bastante problemático, complicado, acertar, desviar da picaretagem, desviar dos rumores e, principalmente, ter uma visão de futuro, que é uma cultura impossível de prever se vai valer R$ 100 ou R$ 500 como está agora. Então, Cristiano, seja bem-vindo aí ao AgroMinds Podcast. Muito obrigado pelo convite aí. É é uma oportunidade, assim, muito bacana de estar falando sobre uma cultura que eu sou apaixonado por ela. Trabalho, atualmente não trabalho 100% do tempo com feijão, mas eu sempre estou aí na parte de comercialização. Eh O feijão é um desafio realmente, porque, na minha opinião, né, vamos falar assim, é bem de opinião própria mesmo essa questão. Feijão o grande volume de feijão consumido no Brasil é feijão carioca. E por ser consumido no Brasil o feijão carioca, ele representa, assim, nós temos, vamos falar em variedades diferentes, em torno aí de quase 20 variedades, 15 com grandes volumes eh, que são produzidas no Brasil. O Brasil tem uma vantagem que torna-se desvantagem. Nós produzimos grãos de norte a sul, de leste a oeste. Então, e as estações colocam a produção de feijão aí praticamente o ano todo. Nós temos um período muito curto aí, talvez não passa de 15 dias, que é mais próximo do final do ano, que não tem comercialização, que é próximo ali dos feriados de final de ano e tal. Mas no resto do ano você tem colheita de feijão em algum lugar, em algum tipo de feijão. Mesmo nas regiões semiáridas aí, no Nordeste, tem produção de feijão, algum tipo diferente de feijão. Alguns são mais rústicos, com as produtividades um pouco menores, mas o grande, dominador aí do volume é o feijão carioca. E ele representa, podemos falar, de uma forma geral, mais de 70% do mercado. E por ser grande o volume dele, mas o consumo praticamente é de brasileiro. Então é um feijão que a gente tem pouca opção de exportação. A gente exporta um pouco de feijão carioca, para colônias de brasileiros fora do Brasil. Então, os Estados Unidos, Europa, principalmente, tem tido um movimento aí de conseguir exportar feijão carioca para a Índia, mas ainda muito incipiente. Culturalmente, os indianos não consomem esse tipo de feijão, então é uma introdução ao cardápio, né. Os indianos são grandes consumidores, mas aí a gente fica na mão do feijão carioca. Outro problema, além de ser produzido em várias regiões e durante o ano todo, é o ciclo muito curto. Nós temos materiais de feijão aí que com 65 dias depois de plantado, você já tem condição de estar colhendo. Então, nesse momento a gente está numa supervalorização do feijão. Coincidiu que lá no começo do ano as condições para o plantio não estavam tão boas, os preços não estavam tão atrativos, mas quem é tradicional no plantio de feijão carioca, o que que fez? Quando o preço não está atrativo, na época de plantar na região dele, ele vê a possibilidade de uma valorização mais para frente, justamente por causa dessa questão do ciclo. Ele é um feijão diferente de alguns outros grãos que a gente fala que o feijão é a HF dos grãos. É uma cultura sensível, é uma cultura rápida, então
O coincide com o período que é agora, final de abril, maio, que é onde tem uma safra maior, é o Paraná. E o Paraná, nesse período, tem umas oscilações de clima muito grande. Como o feijão, precisa de um clima mais favorável para poder ser colhido bem, o Paraná agora tem chuva, tem frio, e aí quando chove lá nessa época, que é a transição agora do outono para o inverno, esfria muito e as condições, o solo muito, vamos falar, a grande maioria solos argilosos, então, vira barro, e aí a condição de campo para colheita bagunça tudo, e aí e nesse momento agora coincidiu, há uns 20 dias atrás, alguns dias de chuva constante nas áreas de colheita. Então, mesmo que consiga colher, o feijão vai ter baixa qualidade ou não vai ter qualidade extra, porque o feijão carioca tem isso também. Diferente de muitas culturas, a cor predomina muito a valorização dele. Então, quando a gente fala um feijão extra, é um feijão que tem uma coloração 9. O que que significa o 9? É que tem 90% desses grãos que tem a coloração específica daquele material, que é clarinho. E aí com barro, se você Uhum. ou barro ou poeira, então, tipo, aí vai da questão técnica, preparo de solo, o berço para colocar o feijão para que não tenha torrão, que não tenha o controle de daninhas é muito importante, porque na hora de colher, se você sujar ele com algum mato que vai ficar esverdeado, prejudica e não tem muito equipamento para lavar esse feijão. Então, e aí, nesse período agora, o Paraná não conseguiu tirar o feijão da lavoura, e aí agora nós estamos aí numa superprecificação, valores, vamos falar que um valor médio de feijão está na casa dos R$ 200, varia um pouco acima, chegando até 250, sendo um preço, mais estável e bom, mas ele também pode cair de 200 quando você tem um excesso ou uma baixa qualidade. Uhum. E nesse momento agora nós temos baixa qualidade e falta de oferta. Uhum. Aí, então o feijão agora já passou de R$ 400 a saca. Só Olha que, aí. eh eh quando imagino que o Fabrício tenha clientes que tomaram a decisão de plantar agora na safrinha, no cerrado, nas áreas irrigadas, ou até lá em fevereiro mesmo alguma coisa de sequeiro. Quando eles tomaram essa decisão, eu, particularmente, sempre fiz uma conta. A gente a produtividade média que você normalmente tem no seu feijão, se você é um produtor tradicional de feijão, em torno de 45 sacas. É uma produtividade boa, mas não podemos falar nem que ela é excelente, mas é muito boa. A um a um preço de venda, porque o mercado, como diz um amigo meu, o mercado é soberano e não tem muito o que você fazer com ele. Usar como base em torno de R$ 200, que você teria aí um feijão 8,5, 8 bom, e um custo, controle do custo em torno de 6, 7 mil reais por hectare. Eu sei que quando a gente fala em altos investimentos tecnológicos, irrigação, clientes aí que têm bastante investimento, esses 7 mil reais às vezes está muito abaixo do que falta. Mas também esse com alto investimento tecnológico não está esperando colher 45 sacas, então ele está esperando colher 50 para cima. Então, quando a Uhum. gente faz essa conta, mais ou menos simples assim, minha produtividade média eu consigo 45? Tá, consigo. Meu mercado em torno de 200? Beleza. E o meu custo em torno de 7? Ué, então é uma cultura que mesmo que não vai dar uma rentabilidade alta, ela vale a pena. E você entra. Só que aí o que aconteceu? Imagino que os clientes do Fabrício fizeram essa conta mais ou menos, ou próximo disso, e agora aí o feijão está acima de R$ 400. Só que, no final de abril, muita gente já tinha essa sinalização que o feijão ia estourar de preço.
E provavelmente o plantio de feijão a partir de abril aumentou muito. E aí nós temos algumas regiões que são tradicionais no plantio de feijão para essa época, por exemplo, Goiás. Goiás nós temos o Vale do Araguaia ali, Santa Fé do Sul, Britânia, é uma região que tem uma área grande de plantio de feijão irrigado. Como lá é uma região de clima que vai secar, a estação seca ela é estável, então o pessoal vai colher esse feijão a partir de 20 de junho, normalmente, historicamente. Eu estou Uhum, falando região do Vale do Araguaia, mas Goiás tem umas outras regiões. Entra também nesse período agora, a partir de maio, sul de Minas. Sul de Minas, ali região de Alfenas, Passos, subindo até Campo das Vertentes, até lá para Madre de Deus, Barbacena, então é uma região relativamente grande. Ela entra aí essa região do sul de Minas já entra outros tipos de feijão além do carioca. E na sequência, a gente qual é a grande região produtora, a próxima grande região produtora? É o Noroeste de Minas, Paracatu, Unaí, e aí que são grandes produtores, áreas grandes mesmo. Então, eles são tradicionais no plantio de feijão. Eles vão plantar todo ano, eles oscilam, mais ou menos, têm estruturas maiores, mas eles vão colher feijão a partir de julho. E uhum. aí, por mais que o feijão tenha alcançado patamares, assim, fora da curva, que é acima de R$ 400, estão falando aí até próximo de R$ 500, alguns negócios já podendo até acontecer nesses patamares, cara, é igual o elefante que subiu na árvore, vai cair. Vai cair. E como ele chegou lá, você não viu como que ele chegou lá, mas que vai cair, vai cair. E eu não Isso Uhum. daí é importante, e só importante é o seguinte, é tomar decisão, como você disse, né. Ninguém tem bola de cristal, mas a gente tem a sorte de andar o Brasil inteiro e vi que o agricultor estava muito endividado. O cara não vai entrar no feijão. Eu cheguei nos meus clientes que tá bem na situação financeira e vão meter feijão no chão. "Você tá maluco?" Falei: "Cara, vou meter feijão no chão". Estão vendendo feijão acima de R$ 500. Sexta-feira, um dia ruim de vender feijão. Amanhã nem sei como é que vai estar o mercado. Possivelmente uns 550, os 500 já ficou ruim. Só que é o que você acabou de falar, Paracatunaí tá metendo plantadeira, vai plantar feijão demais. Agosto, feijão de 500, 180, 150, 200, não sei. Então assim, é uma cultura muito perigosa. Aventureira não dá, né. Você disse muito bem que feijão é OHF, realmente é. A maioria das minhas áreas, eu preparo o solo, faço um berço para receber a cultura, é uma cultura na parte técnica péssima do sistema radicular, horrível. Aí você pega residual de herbicida, plantio direto, não é uma cultura que vai. Então tudo isso a gente começa a medir. Se você tem um cliente que tem um perfil de atender às necessidades agronômicas para fazer um feijão de verdade, um cara que é feijoeiro mesmo, que sabe o que que é população, que sabe o que que é plantar raso, sabe o que que é manejar fusário, manejar doença foliar, sabe também que o ambiente dele proporciona, né, quando a gente fala de recolhendo feijão, a maioria dos meus amigos perguntam: "Cara, como é que você fez com mosca?". Mosca, pessoal, no Brasil é incontrolável. Já fiz teste da pesquisa, aplicação diariamente, perdi o feijão. A nossa sorte, nós estamos na região de 1.160, como Iraí de Minas, de altitude, é diferente do Paracatu, Naí, o vão do Paracatu. Eu tive essa grata oportunidade de plantar o feijão em fevereiro em altitude. A mosca branca não estava presente. Então a gente tem uma janela, a gente teve um nicho, a gente acertou. Todo ano acerta? Não. Só que a gente brinca todo ano? Não. Meus produtores que plantam feijão, se tá R$ 100 ou R$ 1.000 o saco, ele planta feijão, ele trabalha na média. Cara, tem 20 anos que planta feijão, ele trabalha na média. Já vendeu feijão de 100, mas nós já vendemos também, o Cristiano vai lembrar disso, 2016, 17, nós vendemos feijão a R$ 600. No Comprou fazenda. Ah, mas é, já vendeu muito por 150, já, é a média. e tipo assim, Tem que trabalhar na média. você tem clientes que têm, alguns pivôs, 5, 6, às vezes até mais do que isso, e nem todo pivô deles serve para plantar o feijão. Mesmo que Justamente. na mesma fazenda, na mesma área, você fala: "Essa área não dá para ir feijão". Só que muitos não pensam isso, Cristiano, o cara quer a feijão de R$ 500, os cara tá plantando no asfalto agora. Por quê?
O olho dele é só R$ 500. É, Rapaz, é. a ruazinha que não tá passando carro, a plantadeira tá lá plantando em cima do asfalto. Não é pra plantar no asfalto. Uma Uhum. outra um complemento daquilo que eu falei sobre, a análise pré-plantio, né, 45, 200, 7.000 e tal, uma e que normalmente acontece, se você na época que você vai plantar feijão, ele está muito caro, quando você for colher ele vai estar muito barato. É, Porque muita gente teve a muitas mesma vão entrar. ideia. E aí, onde eu te falei questão do ciclo, que interfere diretamente, é muito rápido. Então, no mesmo momento que tem uma falta muito grande, salvo alguns acontecimentos, 2016 foi isso, 2016, por que que ele foi a R$ 600? Porque como planta em várias regiões, e regiões eu falo em estados mesmo diferentes, nós tivemos um acúmulo de problemas constantes em 12 plantios diferentes de feijão. Então, tipo, em tal região deu seca, o feijão não nasceu. Tal região choveu demais na colheita e o feijão perdeu com colheita. E foi acontecendo isso, mas são cenários imprevisíveis. E você nunca ia imaginar que 12 regiões diferentes teriam problemas diferentes que ocasionaria uma. Aí houve uma falta de feijão realmente quase o ano todo. E aí, mas aí o que que aconteceu? Que a gente precisa manter um histórico. Eh eh eh, como no preço de 2016 foi excelente, foi acumulando ganhos e ganhos e ganhos e ganhos, na hora que conseguiu produzir, teve ele caiu de 600, aí ele veio caindo de 50 em 50. Para chegar em 600 ele vai 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, mas quando ele volta, as quedas são de 50 em 50 e ele cai R$ 150 numa semana. E aí quando ele está caindo, ninguém quer comprar, porque não sabe Uhum. o máximo de queda, e aí o mercado retrai. Ô, Então Cristiano, falando nessa questão de comercialização quando tá caindo, aqui onde eu tô é fronteira agrícola, sendo no norte do país, a gente quando tem é mais o feijão calpi, mas o mercado de compras é extremamente complicado, que a quantidade dá para falar picareta que tem nesse mercado de compra, eu queria que vocês também comentassem isso. Muitas vezes, nessa euforia, os produtores acabam entrando, talvez até na mão de pessoas erradas. Acontece muito. O Cristiano vai responder melhor do que eu, mas eu falo por mim, cara, que ajuda e até faço algumas vendas para agricultor. Cara, que se você não selecionar 2, 3, você perde feijão pro cara. E outra, existe um alinhamento, quanto mais é igual diamante, quanto mais gente você contar que tem feijão para vender, cara, eles vão se combinando. O primeiro cara que te ofereceu 200, você não vendeu, depois de 3 dias você vai vender para ele a 150, porque todo mundo sabe: "Ó, o Anderson tá vendendo feijão", eu já ligo para o Cristiano, falei: "Mandei 200", aí você vai ligar para o Cristiano manda 190, você: "Não, do Fabrício tá melhor". Aí você liga para o Zé oferece 180, "Nossa, o Fabrício tá melhor". Aí você liga para o Fabrício de novo: hoje é só 160". Eu arrebentei o seu comércio. Então feijão você colhe, escolhe um caboclo e vende. "Ah, vou guardar", tem gente que guarda, o Cristiano vai explicar isso aí. Tem 2 referências no Brasil aí que os caras só vendem agora, né. Guarda-se 5 anos, 6 anos, como tem história em Unaí, e vende agora. Beleza, esse é é um nicho que o cara dá conta, ele tem capital, ele dá conta. Agora, se é um agricultor menor, cara, colhe o feijão e vende. Não fica fazendo um leilão não, que você vai dar esse feijão e ainda vai pagar para o cara levar. É um negócio muito complicado, tá. é, então, quando a gente fala no comprador de feijão, a gente tem grandes empacotadores de feijão no Brasil aí. Eles acabam se concentrando, os maiores mesmo estão em São Paulo. Nós temos uma referência que é a Bolsinha de São Paulo, Bolsinha do Brás, Que é uma e que desgraça, né, que é uma merda. mas é uma referência. Por que que ela é? É Ela porque já foi referência, hoje ela mais atrapalha do que tudo, né. Ela não ela é uma referência para o mercado local, para o que está acontecendo ali. E aí, o que está acontecendo em São Paulo, o Brasil é muito grande, nós temos um mercado do Nordeste, por exemplo, que é um grande consumidor de feijão, para o Norte.
Goiás tem um grande consumidor e algumas empresas empacotadoras aí grandes e sérios. Belo Horizonte, que chegou a ter aí 75 empacotadores de feijão. Então, você tem que a bolsinha serve como uma referência local, mas o produtor tem que entender que o preço lá em São Paulo tem porque tem mercados internos dentro dos estados aí que não tem custo de emissão de nota fiscal, se for para dentro do estado. Então é um cenário que o cara tem que entender melhor. Se você vai para São Paulo, você tem o custo de frete, você tem uma comissão lá dos corretores da bolsinha, você tem custo de seguro, e esse feijão já foi comercializado ou ele está indo para São Paulo para ser comercializado? Então, tem essas interferências que a pessoa tem que entender. Os compradores falam assim: "Mas o empacotador compra 100%, pode comprar 100% na mão do produtor?" Isso é uma coisa para a gente entender melhor. Por que que as empresas grandes empacotadoras não compram 100% direto do produtor? É porque a qualidade do feijão oscila muito. Então, Ah, você planta um pivô de 100 hectares, você demorou, vamos ser assim, você demorou 3 dias para plantar aqueles 100 hectares. Sua capacidade de colheita é de 50 hectares. Mas no momento que você foi colher, na prévia da colheita, você teve que dessecar ou vai colher sem dessecar e, de repente, o clima interfere muito na qualidade do feijão, porque ele é um grão que seca muito rápido. E se você e ele é diferente dos outros grãos que você normalmente o produtor não tem um beneficiamento na fazenda, porque quanto mais você mexe no feijão, ele é muito sensível, o medo dele é muito fino, então qualquer impacto, ele quebra a casca e vira bandinha. Então, e nós temos um limite para bandir de 3 a 4%, não é considerado um defeito. Só que a 5% é um defeito e é considerado grave. Por quê? Você vai ter que maquinar esse feijão, você vai ter que passar ele por processo de beneficiamento, que para tirar, a legislação permite 1,5%, 2% de grãos partidos. Então, tudo acima de 2% de partido, você tem que tirar para pôr no pacote. Só que para tirar. Cristiano, Oi. vamos simular para quem está assistindo e ouvindo o seguinte, exemplo, eu tenho hoje 2 pivôs que eu tô colhendo e eu vou te vender o feijão, só para ilustrar, porque o pessoal acha que é simples, tá. Então eu vou te dar a primeira opção de fazenda que você conhece lá em Patrocínio, tô colhendo um Dama, tô batendo ele, tá, e eu tenho um feijão lá em Guarda-Amor, que Uma aí já pergunta, teve um pro porque você está batendo ele, você está colhendo de doble, de miaque, ou você está colhendo de colheitadeira direta? Se você está colhendo de Miaque, colheitadeira Miaque. direta, é as Não, vamos vermelhas, simular. as verdes ou as amarelas? Não, vamos simular. Eu vou te dar 2 exemplos para você pra eu vou te oferecer 2 feijão para você simular para o pessoal aí como complexo que é você ir lá visitar, fazer a amostragem de cada bag para você precificar. Então eu vou te dar um cenário de um feijão numa área que foi preparada, foi rolada, foi plantado população baixa, numa região de altitude, e eu passei lá Flex, enleirei e agora eu tô com a Double 4 batendo, tá. Então eu tenho esse cenário. E eu tenho um cenário plantado no plantio direto, solo compactado lá no guarda-amor, baixo e quente, com resquício baixo de mosca branca. E o produtor lá perdeu a mão e dessecou agora, no meio de plantas daninhas. E lá eu tô colhendo de colhedeira, pode ser uma vermelhinha, não vamos falar a marca não, pode ser a melhorzinha, tá? Aí eu tenho esses 2 feijão para te ofertar, o A e o B guarda-mol e o A aqui do patrocínio, por exemplo. Você E vai lá e vai mostrar quais são os critérios, como descreve, conta para nós a historinha, tá? O de patrocínio, eu vou te adiantar, ele tá com 16 de umidade, 15, 16, e o lado da guarda-mole tá com 12. Aí eu quero que você explica o que que você vai encarar quando você pega um feijão de 12, que aí você ilustra os 2 cenários para nós. então, nesse cenário, o feijão que foi colhido e que está com umidade mais alta e foi batido que é equipamento que é adubo e amiaque, ele dá menos dano mecânico. Então esse feijão foi enleirado e tal, e ele foi batido. Esse feijão com certeza, antes Hum. de ver, ele deve estar mais claro, ele deve ter peneira melhor por causa da umidade, porque ele foi colhido com a umidade mais alta e quebrou menos, então ele tem uma quebra menor, ele tem uma cor melhor.
Como que você faz para definir peneira, Cristiano? A gente tem um jogo de peneira de classificação aí, que as peneiras eu não vou falar exatamente os milímetros da peneira, mas é a Uhum. peneira de furo oblongo. Ela tem peneira, você começa com a 12, 11, 10 e 9, e fundo. Então você vai pegar uma amostra, eu vou na probabilidade, com proteína. Tem lá 200 bags. Para fazer uma classificação o máximo aproximado da realidade, eu tenho que pegar no maior número de bags possível. Então eu levo o calador, que é o calador de 60 centímetros, ou o calador de 1,20 m, e vou pegar a amostra no máximo de bags possível. Eu vou tirar quanto de amostra ali? Eu vou tirar uns 5 quilos de feijão naquela amostra, para que ele me dê a maior representatividade possível. Peguei essa amostra, misturo ela bem, tiro 500 gramas e jogo nesse jogo de peneira. Aí ele vai me dar peneira 12, peneira 11, peneira 10, 9 e fundo. A peneira 12, então, é o grão maior. O feijão dama, como o Fabrício mencionou, e não estou fazendo propaganda do dama, mas eu vou falar algumas características dele. Ele é um feijão que segura a perca de cor. Então, ele é um feijão que, se você colheu ele numa condição que é essa agora, que a gente não está tendo chuva, que ele está com essa umidade entre 15 e 16,5, e você armazenou ele, você cuidou para não deixar ele no sol, e colocou ele dentro de um barracão, que tem um pé direito bacana para não ficar interferência direta do calor nele, ele tende a segurar essa coloração por até 6 meses. Alguns casos até mais do que isso. Se for sem ser climatizado o galpão. Outra coisa, o formato do grão, ele tem um grão mais arredondado, e isso faz ele dar peneira maior. Ele não passa na peneira ali, então, apesar de ter um grão um pouco mais curto, mas ele é gordinho, então aí ele vai dar um alto nível de peneira 12. Alto nível de peneira 12 é aquele feijãozão, quando você vai no pacote, olha, tá um feijãozão, ele tá mais uniforme. Esse feijão, do jeito que o Fabrício falou, salvo algumas exceções, ele vai dar mais de 90% de peneira 12. Então ele já é um feijão que serve para as primeiras marcas. Então, os empacotadores gostam dele, porque ele é um feijão bonito no pacote. Então, Uhum. e ele tem uma tonalidade meio acinzentada, ele não é cremezinho, então, e essa tonalidade mais acinzentada, dá aquele tom mais de branco, então, beleza. Então o feijão mais branco, com a peneira maior, ele é mais valorizado. Nós estamos falando aí, vamos falar hipoteticamente, tá, como exemplo. Sim. Hoje, no mercado de R$ 500, esse é um feijão extra, de primeira. Vamos para o Uhum. outro cenário, feijão lá da outra região, que o cara errou a mão. Por que que ele erra a mão? Que é uma das coisas comuns de acontecer. Ele perdeu o controle da mosca branca, então ele vai ter, padrão diferente na lavoura. Aí o Sei. controle de dessecação, o time de Não colheita dele, fica legal, né. as plantas, ele vai ter planta que entregou antes, que morreu antes, Isso aí. ficou antes. Então, ele tem que tomar muito cuidado na tomada de decisão para colher na hora que aquela planta, a seca, dê menos interferência final. Como aí ele perdeu o time de colheita e já está com 12% de umidade, 12% de umidade para qualquer feijão é defeito, e é defeito grave, porque, como eu falei, ele é sensível, então quando você vai beneficiar ele, ele quebra e parte. Então, um feijão com 12% de umidade, não é difícil que ele tenha mais de 10% de grão partido. Isso é um defeito grave. Por que é defeito grave? Vamos pegar um feijão que esse feijão, vamos supor que ele deu só 10 de partido, que ele está com 12. Colheu de máquina direto, que essa máquina colhe com uma qualidade boa ainda, mas ele deu esses 10%, então nós estamos falando do outro lá. Aí esse feijão, ele vai ter oscilação de cor, mesmo sendo dama, tá? Por quê? Aquele que secou primeiro, ele teve uma tonalização, ele perdeu com a cor, com a seca, com o calor, então ele já deu uma tonalização inferior. Quando ele colhe de colheitadeira direta, ele pode dar uma empoeirada e ele pode dar uma esfregada no grão, por causa do processo da colheitadeira.
Então vamos falar, nós temos um feijão aí que ele não vou quebrar muito a cor dele não, o outro era 9 de cor, tá? Esse é um 8,5 de cor, mas ele tem 10% de quebrado. Vamos pegar, Uhum. tem que tirar esses 10%. Aí eu não vou tirar ele só com um sistema de peneira, eu vou ter que passar ele numa densimétrica, porque é muita quebra. Para eu passar esse feijão numa densimétrica, tá com 10%, e a umidade baixa, ele vai quebrar mais 5%. Então, pegamos um feijão, certo? De 9 para 8,5, hoje, fácil, dá uma diferença de R$ 50 na saca. Então, um feijão de R$ 450, aí você divide 450 por 0,85. Eu estou sem jeito de fazer o cálculo aqui, não sei se tão fácil aí para vocês fazerem, porque essa é a quebra mecânica dele. Então, esse feijão, eu não posso pagar R$ 450 nele, porque a quebra vai me impor uma diferença de preço muito grande. Aí, o que que eu faço? Faço as contas, vai ter que oferecer nesse feijão, eu não fiz a conta, mas eu acho que é uns R$ 350, para ele chegar próximo dos 450, porque ele vai dar 15% de quebra, entendeu? Então, as regiões são próximas, o material é o mesmo, mas, o desconto e aí o produtor acha que o comprador de feijão é picareta. Mas como? Se o feijão está R$ 500, você está me oferecendo 350 no meu feijão? Mas é porque, para esse feijão chegar no empacotador, ele tem uma quebra muito grande. Então Uhum. eu estou levando 15% de quebra, no mínimo. Aí eu tenho um custo operacional maior, então eu vou normalmente esse feijão vai ficar para um segundo momento, um outro período de compra. Cristiano, e já que você tá vindo aqui na região da segunda opção que a gente deu em Guarda-Mal comprar um feijão, meu vizinho pediu para você ir lá olhar o feijão dele. Foi feito um plantio direto em cima de uma soja resistente à imidazolinona e ele tem uma pintinha de soja. É um feijão também nesse quesito. Colheu, dessecou, já tinha feijão morto, já tinha feijão sem peso, feijão verde, e agora eu tenho uma mancha de soja, uma porcentagem de soja no meio. Sei lá, classificar para nós e ver a precificação do feijão com soja. Então, soja nós estamos falando aqui, vou lembrar, hein, pessoal, é feijão carioca. Isso. Eh, Uhum. a soja e o feijão carioca têm uma coloração muito próxima. Só que soja é um grão que se mistura ali, como que eu vou só que ela tem um tom amarelo. Como que eu vou tirar essa soja do meio do feijão? Aí eu vou ter que passar num sistema de seletron de cor, e que nem é todo cerealista que tem, são Vai ter. poucas os compradores que vai ter esse equipamento, e o seletron de cor, ele é de novo, é um processo. E para cada vez que eu vou passar, eu não vou conseguir passar uma soja, por exemplo, a gente faz avaliação, a cada 2 grãos para cada quilo de amostra. Eu não peguei lá, a amostra de meio quilo, cara, se deu 2 grãos de soja e o grão de soja tá num tamanho próximo do feijão, que não tiro ele na peneira, aí é defeito grave, porque é uma contaminação que eu vou ter que passar num seletron, e a cada 2 grãos a mais por quilo, eu tenho que passar numa velocidade mais baixa no seletron para ele conseguir tirar essa soja. E aí, vamos supor, eu já classifiquei feijão aí, que ele tinha 5% de contaminação de soja. 5% de contaminação de soja, cara, nós vamos falar, deve ter uns, pelo menos do meu conhecimento, uns 3 compradores no estado de Minas que enfrentam um feijão desse. Porque ele tem o equipamento. Mas aí, e vamos agora, nós estamos no auge da safra, do sul de Minas, por exemplo. É, é um feijão defeituoso. O cara que comprar esse feijão, ele vai mexer com ele, não é agora não, é lá em agosto. Então ele vai ter que comprar esse feijão, pôr ele no armazém, porque agora ele está recebendo os outros feijões. E agora ele não vai ter tempo de processar esse feijão. Então, é o custo capital. E ele vai comprar esse feijão um momento de alta desse? Não vai comprar. Esse feijão vai ficar parado aí
até entrar o grande volume de feijão, até o mercado cair, e esse feijão vai ser vendido abaixo de R$ 150. Se o cara não vender lá agora, aproveitar o preço de alta agora e encontrar um que vai topar comprar ele, então ele vai vender ele abaixo de 150. Por quê? Porque os caras não vão processar esse feijão agora. Ele vai ficar para depois, para o segundo plano. E agora eles têm oferta de feijão. E agora os compradores de feijão aí, os mais fortes aí, que movimentam aí 100, 150 mil sacas de feijão por mês aí, todo mundo recua na compra agora. Porque se você errar agora numa compra de um feijão de R$ 500 e você compra um lote de 5 mil sacas a R$ 500 e o mercado dá uma travada, e o mercado dá um susto, e aí, por exemplo, grandes players, produtores de feijão, principalmente do noroeste de Minas ali, que são caras que têm uma estrutura muito grande e tem feijão armazenado, eles plantam, tem feijão do ano passado, tem feijão. Aí, vou te dar um cenário aqui. O mercado está de R$ 500. O cara plantou um feijão desse que segura a cor, colheu em janeiro, naquele período ali que não choveu em janeiro. 6 meses o feijão, então ele pôs no armazém lá e não mudou de cor. E agora o feijão bateu quinhentão e o cara tem lá 20 mil sacos de feijão. E ele fala: eu vendo 20 mil sacos de feijão, é de janeiro, mas eu vendo ele a 500. Entra 20 mil sacos de feijão agora nesse momento, dá um susto em todo mundo, porque vem feijão de um lugar que você não estava esperando. O mercado dá uma travada. E se ele trava, e que foi feito negócio de 500, acima de 500, se ele travar, os compradores vão comprar a 480, 470, 450. Por quê? Da mesma forma que o produtor de feijão agora quer vender, imaginando o preço que ele vai vender daqui 3, 4 dias, quando o mercado trava, o comprador também acha que o mercado vai cair e ele quer comprar e pagar no preço daqui 3, 4 dias. Então, Uhum. como vai ser essa queda? Então, por isso tem essas oscilações gigantes. Você pode ter oscilação de R$ 100 numa semana aí por saca de feijão e que tá dentro da normalidade, entendeu? Esse Cristiano, aquele feijão lá dos 12 lá, você deu precificação 350. O cara não te vendeu. Aí você pôs a umidade como defeito. Aí ele teve a genial ideia de colocar esse feijão num graneleiro lá, numa caçamba, e hidratou esse feijão. E agora vou te mandar esse feijão. O que que vai acontecer com esse feijão? E ele não sabia esse cálculo, e eu tive lá e pus a mão no feijão, o feijão deu uma enrugada. Não, e aí a questão é assim: a desidratação, ela é gradual. Ela é rápida, mas ela é gradual. Quando você coloca essa massa de feijão, vamos falar num graneleiro aí, nós estamos falando do graneleiro, não da colhedeira, falando de uma caixa de um bitrem, por exemplo. Então você tem condição de colocar lá nessa caixa desse bitrem, lógico, salvo exceções aí, mas no mínimo de 20 a 25 toneladas, tá? Você colocou lá, aí o cara fez a conta da água, eu tenho lá 25 toneladas, eu quero aumentar 2% de água, e ele pega e resolve jogar água lá em cima. Aí, a casca do feijão, ela é muito mais porosa do que dos outros grãos, porque ela não tem óleo na casca igual da soja. E aí ela recebe a umidade muito rápida. O que que acontece? A bandinha, o cotilédone vai absorver essa água muito rápido e o tegumento não absorve na mesma velocidade, ele parte. Então o feijão que eu estava lá com 12%, 10%, 12% de quebra, ele vai bater 25% de quebra, porque ele vai partir muito. E o que não partir, ele vai ficar com a casca muito fina. A casca vai ficar um papelzinho. Quando você vai descarregar esse feijão no armazém que vai beneficiar, na própria descarga, ele aumenta a quebra, cara. Então, um feijão desse de 10% de quebra, não é difícil ele chegar a 40% de quebra. E aí você imagina o tamanho do problema. Aí por quê?
o produtor acha que vai conseguir resolver um problema de uma forma Se tava simples. ruim, pode ficar pior. É isso. É, Pode não, vai ficar pior, vai porque o ficar. cerealista lá, ele comprou, classificou o feijão, se o classificador dele não percebeu esse movimento que foi feito nesse feijão, mas na hora de descarregar, eu te comprei um feijão com 10, 12% de quebra, eu descarreguei, tá com 40. Ou você fez alguma coisa, você jogou um feijão, muita quebra embaixo, e aí não adianta, a gente conhece, quem é experiente na classificação, sabe do que está acontecendo ao redor. O cara tem que. Por isso que é muito importante. Fabrício me oferece um feijão. Fabrício, você tem uma foto ou um vídeo dele? Você tem uma. Por quê? Na foto e vídeo, eu tenho mais ou menos uma ideia da coloração, eu consigo visualizar algumas defeitos, que a gente tem que avaliar esses defeitos. O feijão tá bonitão, hein? E aí, às vezes, mesmo o feijão que tá bonitão, eu naquele momento eu tô querendo um feijão um pouco mais barato, porque o meu cliente ele não quer Bom, para a primeira marca, ele quer para a segunda marca do empacotamento, entendeu? Então, o feijão é muito importante. Você não mistura lote de feijão. Você colheu hoje, amanhã e depois, que é os 100 hectares lá. Você conseguiu colher em 2 dias 50 hectares. Aí a outra, aí vai dar um intervalo de 2 dias para você entrar colhendo o próximo lote. Aqueles lotes, na grande maioria das vezes, não dá para misturar. Eles têm características diferentes. Fala, mas eu plantei ao mesmo pivô. Dá. E quando a gente bate a peneira, você começou a colher com 16 e terminou com 14, o outro você bobeou lá e você já começou a colher com 14 e terminou com 13. São feijões Cris- diferentes. Cristiano, e assim, a gente vai falar nome, porque você sabe, tem gente que apela porque se acha que é dono, que é pai de um determinado cultivar. Mas se eu tô te vendendo lá um dama e eu tive a infelicidade de plantar outro feijão lá, não vou citar o nome, tem gente que ainda planta, e você tá levando, eu vou dar um desperto. Eu vou pôr esses bags lá dentro do barracão também. Além da peneira, além da coloração, existe uma diferença em alguns cultivares na raja do feijão? Não, são muito, por exemplo, a gente tem algumas empresas aí. O Dama, ele é de uma empresa que tem um material precoce, que é o maréia. Então, Marré, marré. a característica física deles é muito próxima. Eles têm ciclos diferentes, mas eles são parecidos. Eles são parecidos, mas com o tempo, a gente que vê muito feijão, a gente consegue perceber. Quando você vai para uma outra marca, nós temos o Iacê. Iacê veio com alguns materiais, são materiais resistentes a algumas doenças. Eles estão com material que também segura coloração, mas não dá para misturar de jeito nenhum Iacê com um feijão Dama ou Maréia. E aí a gente tem os Agronorte. O Agronorte, que também é um feijão que segura bastante cor e tal, mas eles são o tegumento é de cor diferente, o formato do grão é diferente, entendeu? E quando você mistura, e tem mais uma questão, se eles são diferentes, possivelmente a embebição dele também é diferente. Então, É isso que eu queria, eu tô te provocando, eu tô te o que provocando justamente por isso. Tem hora que você tá no campo e a gente escuta isso do agricultor, cara, eu vou misturar, que o cara tá levando esse. Cara, eu não misturo. O tempo de coação desses feijões são distintos, cara. aí O empacotador lá na frente, a dona de casa vê isso na panela, tá? Então, sim, Exato. são características diferentes, entendeu? Aí você tem feijão que aí a mulher pôs o feijão lá. Como que é o cozimento? O certo seria você deixar ele limpou, você deixa ele de molho na água para ele embeber na água fria e depois você põe no cozimento. Mas tem gente que já põe ele na panela de pressão e põe no cozimento. Um feijão novo, ele tende a entrar no ponto de cocção de 10 a 20 minutos de pressão. É, 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 o que acontece quando você mistura 2 materiais diferentes, ou 2 lotes de feijão diferente que tinham umidade diferente, que você tinha um material com 13, o outro com 16, e você misturou. Um vai entrar em cozimento com 12 minutos e o outro com 20 minutos. Quando aquele de 20 minutos estiver no ponto, o outro derreteu.
ou você tira com 20 minutos, aquele ainda não cozinhou e o outro já está derretendo. Então, as empresas, os grandes empacotadores, têm a classificação na própria indústria, se ele perceber mistura de grãos, a carga é devolvida. Cara, podia ser um Uhum. feijão extra, bonito e E tal, mas devolve mesmo, Cristiano? Manda embora mesmo? devolve e o cara não quer nem saber. Aí o mercado, aí quando eu falo: "Ah, mas o empacotador, ele vai comprar direto do produtor?" Eles compram, mas não é a maior parte dos negócios são feitos assim. Eles compram do cerealista. Por que o cerealista? O cerealista, ele tem vários clientes. Então ele tem um cliente que vai servir um feijão mais quebrado, que vai servir um feijão mais escuro, que vai servir o feijão extra. E o cerealista, um cerealista que movimenta 100.000 sacas de feijão por mês, ele não pode se dar ao luxo de esperar o cliente pedir para ele um material, um volume, para ir comprar. Ele está comprando todo dia. Então, ele tem lá um estoque de 20, 30, 40.000 sacas de feijão lá de diversos lotes diferentes e que estão separados em lotes diferentes dentro do armazém. Por quê? Quando ele vende para o empacotador, ele tem aquele lote, ele comprou do produtor, o produtor teve 3 lotes diferentes, ele compra os 3, ele não mistura os 3, ele carrega e coloca embegado normalmente, os feijões diferentes. Ele está carregando um determinado feijão num produtor, ele comprou lá 3 lotes, um lote deu 4.000 sacas, o outro deu 3, o outro deu 2.000 sacas. O empacotador fala: "Eu estou precisando de 4.000 sacos do tal feijão". Ele fala: "Ah, eu tenho um lote aqui". Aí a gente manda a classificação, peneira e cor, a gente fala a cor. Então, com o tempo, tem cerealista que é tal cor e tal classificação. Ele é um cerealista sério, o empacotador, às vezes bate, fecha um negócio, põe dentro do custo, eu quero esse lote. Os 4.000 sacos, às vezes vão demorar uns dias para chegar no empacotamento, mas chegou no empacotamento, é conferido carga a carga. E é conferido, não é bate lá, sobe lá em cima, enfia a mão e tira um pouquinho, não. Calador de 1,80 m, carreta, são 4 pontos, 8 pontos numa LS ou, bitrem, 5 pontos numa caixa, 5 pontos na outra caixa. É feito e aí confere a classificação com a que eu passei para ele. Se a classificação tiver uma divergência, vamos ver aqui, avaliar essa divergência. Uma divergência pequena, beleza. É uma divergência séria, ou renegocia preço ou devolve a carga. Ou não foi. E tem uns casos que, tipo, não, o empacotador fala: "Não, não foi esse feijão que eu te comprei. O que eu te comprei foi esse aqui, ó, você me mandou muito diferente. Tó, se vira". E pronto, acabou. E aí você mandou um feijão aí, saiu de Paracatu, foi para São Paulo, custo dessa logística é do cerealista. Aí lá em São Paulo ele arruma outro cliente ou manda para outro lugar, mas aí o custo é dele, entendeu? E mais uma coisa, ele não fechou 4.000 sacas com o empacotador, ele tem que se virar e arrumar um lote de 4.000 sacas e fornecer para aquele empacotador, porque senão ele vai queimar com o empacotador, porque o empacotador confiou que ele teria aquele volume, colocou na programação, e aí então, aí onde vai a questão da seriedade nos compradores de feijão no campo aí. Eh, Mais uma pergunta, Cristiano. A gente sabe, por exemplo, aquela segunda opção que eu te dei de feijão ali, né, de realidade, que a gente sabe que existe. Esse feijão ele estava sujo, né. Aí o cara lá no feijão ainda verde, ele foi lá e fez 3 litros de glifosato. Aí ele esperou lá uns 15 dias, o feijão chegou no momento, ele foi lá e fez um diquate. Todo mundo vai analisar esses porque, às vezes vocês não sabem, o pessoal que está assistindo, tem alguns herbicidas que é proibido, pessoal, por causa de resíduo no grão, que vai para consumo, né. Aí a minha pergunta é o seguinte: todas as cargas é analisada ou não? Como que chega nessa análise de resíduo de herbicida em grãos, por exemplo? Do que não pode, tá? Tem herbicidas, pessoal, que pode fazer sem problema nenhum. isso aconteceu nos últimos, sempre teve a legislação que era proibido o uso do glifosato na dessecação para feijões, só que isso aconteceu muito, aumentou muito, a fiscalização, a legislação, há uns 3 anos atrás, porque tivemos problemas, principalmente nos feijões calpi, que é um feijão muito mais rústico, e para fazer, esse feijão morrer,
em algumas situações, em algumas regiões, é preciso de um herbicida, aí você precisa trabalhar herbicida que é sistêmico, com você vai fazer e ele vai ter um tempo de reação aí de 7 a 12 dias, que são permitidos pela legislação nacional e internacional, que ele não vai dar resíduo no feijão, e você tem os desfolhantes. Então, normalmente, você faz o uso dessa casadinha, um sistêmico, dá tempo dele usar para matar a planta, e aí depois você faz no próximo 2, 3 dias antes da colheita, um desfolhante, que não vai dar resíduo no grão, ou vai dar baixo resíduo no grão. Só que o glifosato estava. Aí os caras fizeram um uso de glifosato que não é permitido por causa de custo, só que fizeram um uso e ainda doses muito grandes, e deixou resíduo nas cargas. E o Brasil exporta feijão calpi. E aí teve cargas que chegou no destino, Europa, Estados Unidos, principalmente Europa. E as cargas chegou lá e deu resíduo de glifosato, e coincidiu com os problemas que o glifosato teve, da Monsanto para Bayer e tal, e ainda ficou agravado a situação. Essas cargas têm que ser incineradas lá no destino. Aí você imagina o tamanho do prejuízo. E aí, por causa disso, aumentou a fiscalização nos mercados nacionais. Só que o Brasil, a gente sabe que a fiscalização, ela tem algumas regiões que ela tem uma fiscalização mais forte e outras não tão forte. No estado de São Paulo, na região sudeste, na região sul, essa fiscalização, e na região centro-oeste, a fiscalização foi muito forte. E aí começou a pegar, porque tem uma fitinha que você pega e moe, bate o feijão e põe com água. É um processo aí que dura laboratorial em torno de 45 minutos, relativamente simples. Coloca essa fitinha, como era a fitinha para detecção de transgenia, e ela dá o resultado. Se tiver resíduo de glifosato, a carga está descartada. Então, o empacotador vai devolver. Por quê? Se a Anvisa, que tem as regras, fiscalizar, o Ministério da Agricultura, fiscalizar e pegar resíduo de glifosato no pacote no supermercado, o empacotador tem uma multa grande, muito grande, e as multas são desproporcionais. Então, forçou o empacotador cada vez mais fazer essas análises no recebimento das cargas e devolver carga. Deu resíduo de glifosato, devolve a carga. Então, isso é muito sério. E muitos produtores falam, isso não tem problema. Cara, tem problema. É um resíduo de agrotóxico que chegou no consumo final. Eh, o brasileiro é um grande consumidor de feijão. A grande maioria dos brasileiros consome feijão aí em 6 refeições na semana. Então, se você está intoxicando uma cultura tão importante e que ela não tem um processo, o grão, só dá uma lavada nele ali, superficial, que se tiver dentro do grão, não vai tirar o resíduo. E aí, então, Uhum. vai problema. Então, esse Muito bom, pessoal. Papo de alto nível. O papo tá tão bom que a gente vai fazer uma segunda parte para falar de consumo interno, de exportação de feijões especiais. O que vocês acham? Opa! tranquilo. E depois, pessoal, eu acho que ainda vai ter que gravar mais um episódio com o Cristiano, o terceiro, e que ele também sabe preparar. É. Ontem eu voltando lá de cima, o cara me mandando uns pratos, eu falei, gente, eu tinha que ter um King Air pra me baixar lá do frutal agora. Então depois eu tenho que fazer um terceiro. Culinária de feijão para receitas especiais com o Cristiano. Ah, eu eu sou, como eu falei, eu sou apaixonado por feijão e por feijões. Eu já rodei o Brasil aí e com todas as oportunidades eu consumi todos os tipos de feijão que eu conheci, receitas no Nordeste, no Norte, no Sul. A gente do Cerrado, a gente consome só feijão no molho, feijão feijão na feijoada, e nem é tão comum feijão tropeiro, mas tem um tanto de receita bacana, cara. Baião de dois, nós temos acarajé, nós temos
feijoada de feijão branco, feijoada de feijão Doce de feijão, né? Eu já comi doce de feijão, então. doce de Doce de feijão, feijão. broto de feijão, salada de feijão. E salada de feijão aí tem vários tipos, cara, é muito bacana. E é um grão especial, é uma proteína Sim. fantástica. Num país que nós temos aí, uma classe, não desprovida de dinheiro, que a gente precisa uma classe pobre mesmo, e é um Sim. grão que pode estar na mesa aí da pessoa, das famílias do Brasil aí, com a fonte de proteína fantástica. Mas Show de bola, turma. Muito agra bom, então. A gente vai ter a segunda parte, pessoal. Falar aí para seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok. Os episódios completos, cheio de conhecimento, riquíssimo em conhecimentos, sempre aqui no Spotify e no YouTube. E aí, fique com o próximo episódio. Valeu, turma. Até mais. Até Obrigado. mais. Muito obrigado.